Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje vamos falar dos estados depressivos, do que é um estado depressivo, perceber porque é que pode ser diferente da tristeza em si, também, perceber também o que é que separa um do outro, não é? A depressão e a tristeza, e do quanto nos pode atingir, não é? Do impacto na pessoa quando está nesta condição, digamos assim, tão grande sofrimento. Então, desde logo, a depressão pode estar aqui associada a inúmeros fatores, desde a própria a condição orgânica da pessoa, não é? A sua biologia, a sua fisiologia. Também pode influenciar tudo aquilo que possa estar de alguma forma relacionado, por exemplo, com as normas, com as regras a que a pessoa possa estar exposta, não é? E claro, também por razões de ordem psicológica, claro, aqui com uma ligação também muito próxima, naturalmente, com as crenças que a pessoa constrói em si, não é? Acerca dos outros, tudo o que a envolve, e claro, tudo isto a ser também muito influenciado, digamos assim, por todas as nossas experiências, não é? Por todas as nossas aprendizagens. Então, tudo isto são condições, são fatores que podem estar neste processo do desencadear de muitos dos sintomas que associamos aos estados depressivos, aos estados em que, de alguma forma, nos sentimos menos capazes, digamos assim, para lidar com adversidades. Ok? Mas, então, a tristeza, não é? Os estados de tristeza, em que é que eles são diferentes dos estados depressivos. Então, ainda que possam existir sintomas que sejam similares, não é? Entre a tristeza e a depressão, é importante perceber que existem também diferenças muito claras também entre esses dois estados. Então, desde logo, a frequência com que ocorrem à pessoa, não é? A frequência com que se manifestam. Depois, a própria intensidade de todos os sintomas, não é? A forma como tudo é sentido, a forma como tudo é vivido em cada um de nós, não é? Claro, naturalmente, a duração no tempo, todos estes sintomas, a própria qualidade de tudo o que é sentido, ou seja, a forma como nos agregamos ao que estamos a sentir, não é? A forma como estabelecemos uma ligação, digamos assim, entre tudo o que sentimos e a própria avaliação em si, o significado, não é? O valor que fazemos a tudo aquilo que está a passar. Depois, claro, também não esquecer, obviamente, o impacto que tudo isto pode ter na pessoa em si, não é? De que forma condiciona a sua vida pessoal, profissional, relacional, etc. E claro também a forma como afeta naturalmente a vida daqueles que estão consigo. E nos casos depressivos, em alguns casos até, a própria falta de noção do que é que pode ter dado origem à dificuldade sentida pode ser revelador da própria condição em si, porque é comum a pessoa depressiva não conseguir sequer atribuir uma razão àquilo que segue. De facto, não se registra, por exemplo, normalmente nos estados de tristeza, não é? Em que a pessoa consegue encontrar uma razão para esse estado. Portanto, nos estados de tristeza é comum ser algo que é sentido de uma forma, digamos, passageira, não é? Em que o sofrimento, a própria angústia em si permite um retomar mais breve às atividades normais da pessoa, havendo aqui uma forma de adaptação relativamente rápida também à situação, não é? Ao passo na depressão, por vezes pode levar anos, não é? A tomar algum rumo também neste desenlace, ou mesmo ainda tornar-se crónica. Portanto, como vemos, só assim muito ao de leve podem ser duas coisas muito diferentes mesmo. Depois, também ao nível dos sintomas em si, encontramos na depressão, por exemplo, a dita tristeza, não é? Uma tristeza profunda, por vezes também alguma irritabilidade, a perda de motivação, os sentimentos de abandono ou de rejeição, não é? Os sentimentos de perda de controle, da falta de sentido de vida, não é? Da falta de rumo, também aqui de alguma negatividade, digamos assim, que acaba por ser um pouco generalizada para todas as esferas da vida da pessoa. Portanto, com muitos sentimentos de inferioridade também, depois em dificuldade em vislumbrar a possibilidade sequer de considerar qualquer desfecho positivo daquilo que a deixou nesta condição. Depois também, por exemplo, sentimentos excessivos de uma determinada culpa ou de uma chamada de uma determinada responsabilidade unicamente à sua pessoa, não é? E depois ainda, e também não são assim tão poucas as vezes, em que os pensamentos de ideação suicida aparecem também, não é? O desejo de terminar com a própria vida. Depois, por exemplo, num plano mais físico, nas atividades diárias da pessoa, as insónias, não é? Ou estados de sonolência extrema, não é?
a redução de interesses, a despreocupação com a própria aparência ou até mesmo com a higiene. Todo este desalento, a falta de propósito para tudo o que a rodeia, ou seja, a sua própria, de alguma forma, a sua lentificação, ou seja, o seu abrandar generalizado também com uma fadiga muito aparente, muito evidente. Não é? Depois, é muito comum também percebermos que o apetite diminuiu, ou por outro lado, por oposição mesmo, vê-se exatamente o contrário, não é? Com uma ingestão em excesso, não é? Portanto, muitas dificuldades também na tomada de decisões, não é? Como, digamos, uma forma de prisão, digamos assim, a tudo aquilo que a pessoa, que deixa a pessoa naquele estado, porque não se encontra qualquer alternativa para um resultado positivo, não é? Naquele momento. Portanto, aqui associado também muitas vezes a uma forma de evitamento ou mesmo de afastamento de alternativas para a sua própria mudança, não é? E no meio disto tudo, claro, os sentimentos de desamparo, não é? de desesperança, de impotência generalizada, digamos, de diminuição também da autoestima. Portanto, já vemos, tudo isto é muito diferente de um simples, salvo seja, de um simples estado de tristeza. Portanto, agora, sinais de alerta, não é? O alerta deve ser gerado sempre que a pessoa se isola, não é? Por exemplo, quando a pessoa se desprende da sua realidade, dos seus círculos de convivência, dos amigos, do trabalho, dos entes queridos, enfim. E este alerta deve ter lugar por quem reconhece este estado alterado da pessoa. Porque lá está, a motivação do próprio, não é? Como já vimos também, é pouca ou nenhuma para sair desta condição. Portanto, ao fim e ao cabo, cabe também à família, cabe aos amigos, não é? Prestar este auxílio de forma a garantirem também a integridade da pessoa, não é? A sua dignidade mental, física, a sua dignidade emocional, uma vez que já sabemos existem todas estas, ou podem existir todas estas dificuldades na gestão do seu autocuidado, da sua vontade, porque já vimos também que a pessoa encontra-se como que num estado de rendição, digamos assim, sem o vislumbre de qualquer solução para o seu problema. Ok. Então, nestes casos, o que é que podemos fazer? Como é que podemos ajudar quem está nestas situações de tão grande sofrimento? Então, em primeiro lugar, sempre mesmo, validar a sua dor. Aceitar a sua dor como algo que é reconhecido como sendo algo que provoca um grande sofrimento. Não é? Depois também, sem apontar dedos e sem desvalorizar todo este sofrimento, levar a pessoa a reconhecer de alguma forma também estas mudanças em si. Depois, o oferecer a companhia para uma ida a uma consulta, não é? Ou manter-se atento, mostrar-se disponível para o outro, mas sem também que essa disponibilidade interfira com a capacidade que o outro tem de sair desse estado. Ou seja, se eu oferecer muito apoio, não é? Se eu der muito apoio, se eu der um apoio em excesso, de certa forma, de forma a que o outro não tenha que fazer nada, tendencialmente o outro levará mais tempo a sair desse estado. Portanto, de forma equilibrada, ou seja, prestar o apoio, mas providenciar também uma forma para que o outro coloque em ação os seus mecanismos, não é? Para encontrar um caminho, para encontrar uma alternativa àquele estado. Portanto, no fundo, é também voltarmos um pouco para o reforço das capacidades da pessoa, não é? Para as suas competências, em vez de deixarmos que a pessoa se centre apenas ou unicamente nas suas dificuldades. Depois, onde é que nós vemos tudo isto acontecer de forma mais frequente? Quer dizer, situações são tantas, não é? Mas devemos ficar, por exemplo, com aquelas situações que normalmente se tornam ou mais aflitivas ou até mais incomodativas ou que acabam por nos visitar mais vezes. Então, por exemplo, nos casos de pós-parto, que são sempre tão pouco reconhecidos, em que muitas vezes é desencadeado, não é? Pelo facto de a mãe sentir dificuldade em reconhecer em si, não é? A competência para tratar do filho, a própria falta de interesse por si enquanto mulher naquela altura, não é? Com a ausência do autocuidado. Depois, por exemplo, na adolescência, nesta altura tão típica, não é? De tantas transformações biológicas, não é? Hormonais, não é? As transformações do corpo, as mudanças emocionais, as mudanças mentais, não é? Com todos os novos conceitos e valores que se criam, todas as dúvidas, todas as faltas de certeza, não é? Depois, por exemplo, nos jovens adultos, quando são precisos, por exemplo, novos reajustes de ordem profissional, de ordem social, não é? Com todos os novos sistemas criados, não é? A nova família, o chegar dos filhos, os projetos familiares, os projetos profissionais e por aí fora. Depois, ainda na meia-idade, por exemplo, com todas as reavaliações
da própria vida em si, não é? Do sentido das coisas, a própria noção de legado que se deixa para os filhos, para os netos, ou o senso da importância pessoal, de concretização, não é? Daquilo que se atingiu na vida. Depois, na velhice também, outra vez tão marcada, não é? Por tantas alterações bastante significativas, logo, a nível biológico, a nível psicológico, social, não é? Com a perda da vitalidade, não é? A perda do senso de ser capaz, do senso que se ganha da própria debilidade em si, não é? Na noção de ser finito, de um dia de se deixar de viver, portanto, depois da própria perda da locomoção, às vezes tem aqui uma influência muito grande também, da perda do convívio, de se gerar aquele sentimento de dependência dos outros, não é? E tantas vezes os isolamentos, não é? Agora, na realidade, esta é uma altura da vida que muitos esquecem ainda, que deve ser acalentada, que deve ser acompanhada, porque acontece aqui muitas vezes o desmoronar tudo aquilo que se conhece, não é? Quer dizer, tudo aquilo que se foi, a perda dos cônjuges, os abandonos, a perda da atividade em si, outra vez a perda da mobilidade, não é? E muitas vezes mesmo, nada disto é reconhecido, ou pouco deste sofrimento é reconhecido. Depois, naturalmente, verdadeiramente traumático também, a perda de entes queridos, por exemplo, não é? Por ser um marco tão marcante nestes casos. E toda esta tristeza profunda pela perda, por vezes torna-se patológica, por vezes torna-se grave, não é? Perdura no tempo, trazendo aqui uma sensação de já não se pertencer, de se ter perdido o propósito de vida, não é? E depois associado a isto também alguma pressão exterior, não é? Para que tudo se transforme rapidamente, porque é preciso adotar novas rotinas, novas responsabilidades, e tudo isto, claro, está nesta altura de tão grande fragilidade, não é? Tem um impacto tão grande na pessoa. Então, portanto, são tantas, mas tantas as situações, não é? Que podem ser geradoras destes estados. E é importante mantermos alerta, porque já vimos que também podem conduzir, podem produzir tantas alterações na vida das pessoas. Portanto, resumo. Estar depressivo, já vimos, não é a mesma coisa que estar triste, não é? E é importante que se procure ajuda rapidamente para que todos estes riscos possíveis possam também ir sendo diminuídos, não é? Porque a pessoa volta a ter senso de controle sobre a sua vida, de poder retomar as suas metas, os seus objetivos, não é? De poder continuar a criar planos para si e, naturalmente, para aqueles que estão consigo. Portanto, validem esta dor, acompanhem, mas deem também armas para que a pessoa se possa reerguer, ok? Portanto, aqui, como se costuma dizer, andar entre os pingos da chuva, não é? Bem, ficaram aqui alguns exemplos, este pequeno exemplo do que é que pode representar a depressão, não é? De que forma pode condicionar a vida da pessoa, não é? E também a importância de reconhecermos que não é somente um estado de tristeza, ok? Mas é muito, muito, muito mais do que isso, ok? Bom, obrigado por terem estado aí, obrigado por terem assistido. Voltamos depois com outro tema. Espero que fiquem todos bem. Até depois. Obrigado.